Gravamos esse vídeo antes do Oscar, portanto não sabemos o resultado. Vamos gravar a gente ganhando e vamos gravar o Oscar foi ruim. Ganhamos! Academia! Prêmio com valor! E agora, o triste, caso a gente perca, já passou o Oscar. Não dá pra levar em consideração que a academia acredita, né? Não, é prêmio sem valor. Prêmio sem valor. Oi, eu sou a Luíse. Oi, eu sou a Alice. E hoje nós vamos falar de um filme queridinho nosso, que se chama O Brutalista. Dá o seu like, já comenta, já compartilha, tudo que você puder fazer. A gente vai contar uma breve sinopse do filme, depois a gente vai abordar os aspectos técnicos do filme, e aí, por fim, a gente vai fazer nosso review com spoilers. Por favor, sinopse, Alice. Ah, não, mas a gente vai falar juntas. Mas você começa, Alice. O Brutalista foca na história do Laszlo, que é um imigrante húngaro que mudou para os Estados Unidos e tenta começar a vida lá. Ele vai morar por um tempo com o primo, ele é um arquiteto muito talentoso, e vai mostrando os desafios dele como imigrante nos Estados Unidos nos anos 40. Começa em 47, Começa em pós-guerra. 47 e vai até 58. 60 ali, e aí depois a gente tem um pulo pra década de 80. E a gente acompanha a vida desse cara, os desafios que ele passa. A esposa dele tá na Hungria, a Hungria sofreu muito com a guerra, foi praticamente destruída. E a gente vai vendo os desafios dele no dia a dia, como um arquiteto talentosíssimo que tem que começar do zero. Vamos lá, aspectos técnicos. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que é o terceiro filme do diretor. É bizarro, ele tem 36 anos de idade. E esse filme é de dimensões absurdas. Ele é quase uma epopeia, assim. É muito louco que o orçamento, pra gente, a gente vai considerar muito alto, mas pra Hollywood não é um orçamento alto, foi 10 milhões de dólares. Só que o filme ele é grandioso, é uma coisa assim que você imagina, gente, esse filme custou 30, 40... A Nora mesmo foi 7, né? 7 milhões e são dimensões diferentes. Muito diferentes. Esse diretor faz um trabalho magistral. O filme é extremamente bem dirigido. Os enquadramentos que ele escolhe, tudo conta alguma coisa. Não tem um take que não te conte alguma coisa. Ele tem 3 horas e meia, mas eu não tiraria nenhuma cena. Às vezes eu tô assistindo um filme que tem 2 horas e eu falo, ai, dava pra ter... esse filme tá 1h30. E é aí que você vê que foi um filme bem dirigido. Porque nada é descartável. Além disso, a gente tem um trabalho de fotografia belíssimo. É legal que o filme fala sobre arquitetura e eu consigo ver, de alguma forma, a arquitetura transparecendo na tela. Existe uma arquitetura dos frames ali também, uma arquitetura dos enquadramentos. Eu acho muito louco como esse filme não há um consenso. Teve muita gente que não gostou desse filme. E eu acho isso louco, porque eu acho esse filme perfeito. Assim, eu dou 5 estrelas pra ele. Eu não consigo tirar nada do filme. Dizer uma coisa negativa. Eu consigo. Eu consigo também. Vamos falar em uníssono? Vamos, 3, 2, 1. Joawi. É que é muito discrepante, sabe? No fim do filme ele melhora. Mas no início é tão discrepante que não tem como você não notá-lo. Pronto, tá aí minha única crítica. Por que vocês escalaram John Owen? Gente, todos os atores do filme perfeitos, assim, não tem ninguém fora, todo mundo perfeito, impecável. E ele destoando, assim. Muito. Ele não é americano, e tá tudo bem, as pessoas fazem sotaques diferentes, mas você percebe que não é o sotaque dele que prejudicou a atuação dele. Eu critico muito, etc, mas sotaque é um negócio muito difícil. Difícil. Eu mesmo tenho muita dificuldade. É um trabalho que se eu pego um personagem que tem outro sotaque, eu preciso ter tempo para estudar. Mas é que, amiga, não faz sentido terem escalado Joe Warren pra esse filme. Não faz mesmo, porque ele não entrega muita coisa. É uma entrega regular. E ele não consegue chegar no que o personagem precisava. Era melhor ter pego um ator americano. Nesse caso era. De resto, 10 de 10. Som. Gente, que trilha. Altamente imersiva, com detalhes que contam muito história. Tem pontos do filme que trazem informações sonoras sobre a localidade onde ele tá, sobre o que ele tá sentindo. Muito bem pensado também, como que o som conta a história. Eu lembro quando começou o filme, eu falei pra Luíse, música boa, hein? Não sei te explicar a sensação que ela me trouxe. E é logo na cena inicial, que é a cena que ele tá saindo de um lugar super confinado e chegando na América, né? Então, você passa um pouco pela sensação de claustrofobia junto com a música também. E aí, explode quando ele sai, assim. Muitas vezes quando eu tô assistindo filme, eu fico analisando o filme, mas eu esqueci um pouco de analisar as coisas técnicas e eu fiquei imersa no filme. Isso é muito bom. Isso é muito difícil hoje em dia, eu acho, você ficar completamente imersa num filme de 3 horas e meia. O tempo todo eu fiquei o filme, o que tá acontecendo? Mas assim, no bom sentido. Não no sentido Emília Pérez, do tipo, o que tá acontecendo? É de, que tá acontecendo? Você não sabe exatamente a intenção dos personagens e não te explica tudo. E por muito tempo você fica assim, o que é que o filme quer me dizer? Numa posição que te deixa com um ímpeto investigativo, assim, do o que eu tô assistindo, onde é que isso vai dar, meu Deus. E o tempo inteiro eu ficava assim, amiga, vai dar muito mal, vai dar muito ruim. Amiga, vai dar ruim. Amiga, eu tô passando mal. E a gente que já assistiu vários filmes, a gente criou teorias, né? Todas erradas. De qual seria o final. Então o filme surpreende, mas é uma surpresa que faz total sentido com o filme. Atuações perfeitas. Todo mundo.
Tem que falar que o Adrian é um negócio à parte, Você é um assim, gênio. genial. Ele tá perfeito em todas as cenas. Eu não consigo me lembrar que eu tô vendo um ator, entendeu? E a Felicity Jones, eu não sei dizer exatamente o que ela quer, o que ela é, e isso é muito bom, porque ao mesmo tempo que eu vejo uma mulher muito forte, eu sinto que ela é muito observadora e ela sabe como ela tem que agir pra estar no ambiente. Já ele não. A guerra provavelmente bateu neles de formas diferentes. Pra um embruteceu, pra outra deu um jogo de cintura. O Guy Pearce, sabe aquelas atuações meio Poderoso Chefão? Que é aquela coisa voz impostada? Só que não antinatural. Eu senti uma atuação mais antiga, mas eu gostei muito, assim. Eu acho que o Guy Pearce tá incrível também. Essa foi a review sem spoilers e agora teremos spoilers. Então, assim que ele chega, ele vai pra casa desse primo dele, que é judeu, mas que fez a vida dele nos Estados Unidos e que tá fazendo dinheiro. Ele tem uma loja de O imóveis. Átila. Cara, como? Como você lembra de todos os nomes? Eu só fico falando o cara, a mulher, o fulano. Mas ele também constrói coisas. E o Átila meio que chama ele, tipo, agora você vai me ajudar, vou lucrar muito com você aqui agora. E eles vão fazer uma reforma na casa do John Owen. Quer fazer uma reforma na biblioteca do pai. Uma surpresa. E eles vão lá, começam a trabalhar. E ele faz, assim, a biblioteca, sabe? Linda. E aí o cara chega, o pai, vocês estragaram a meu escritório. Sai daqui! E aí o que acontece? Na noite anterior, quando tudo tinha dado certo, ele e o Átila tiveram um jantar ali com a esposa do Átila, em que ficaram bêbados e o Átila ficou tipo, vai dançar com ela, vai dançar com ela, vai dançar com ela. Até A cena hoje, mais eu não entendo o que aconteceu naquela esquisita cena. da minha vida. Você quer ficar de voyeur, meu filho? E ao mesmo tempo eu não consigo entender se a esposa do Átila tá interessada nele. Parece também que ela tá super com raiva porque é um incômodo ele tá lá. Só que ao mesmo tempo ela dança com ele, pega nele e fala, você é muito magrinho, né? E depois vai embora daqui. E ele fala, tá bom, vou sair daqui. Depois dessa conversa, eles são também demitidos. E aí, tem uma cena em que o Laszlo é acordado pelo primo. O primo simplesmente falando assim, depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me paga. Fazendo a gente ser demitido. Não sei o quê. E ainda deu em cima da minha mulher. É que o Joe Alwyn, ele ligou pra o Átila e falou, não vou pagar vocês. Meu pai ficou muito bravo, vocês trouxeram uma pessoa negra pra cá, pra casa, vocês quebraram as coisas, então eu não vou pagar vocês. E aí o Átila surta com o Laszlo. E aí disso o Laszlo é expulso, o Laszlo tem que começar a vida do zero. Então daí a gente já tem um saltinho temporal. Ele vai morar num abrigo. Você vê esse cara super talentoso, trabalhando, tipo, com construção, assim, mas não construção... Trabalho braçal. Estão lá construindo as coisas, do nada aparece aquele cara que tinha surtado com ele. Vamos almoçar? Vamos ter um almocinho bem legal. E aí eles vão almoçar. O cara pega e fala, você é muito bom no que você faz. Ele percebeu que o trabalho era incrível, provavelmente alguém foi na casa dele porque e disse, e aí foi publicado numa revista. Aí falou, não, preciso desse cara pra construir minhas próximas coisas. Disso, ele fala, vou te pagar o que estou te devendo, vamos para minha casa almoçar. Você descobre, depois da parte que ele tá no abrigo e tal, que ele tá fazendo abuso de substância já. Então você vê que a vida dele tá bastante sofrida, tipo assim, eles pegam no tranco super cedo, trabalham o dia inteiro, moram num abrigo, é super desconfortável, etc. Ele tá passando por super perrengues e ele vai pra casa desse ricaço pra almoçar. O ricaço fica super... Ai, eu amo as nossas trocas intelectuais. E ele vai tendo o eguinho dele inflado também, né? E aí o milionário fala que quer que ele construa um prédio. Na verdade, são 4 prédios juntos em um. Em homenagem à ex-esposa, a esposa dele que morreu. Aí o Laszlo, não sei o que. Não, você vai ficar aqui. Você vai dormir aqui. Você vai ter aposento aqui. Você vai ser muito bem pago. Você vai ficar tudo aqui. Tipo e ele não sai mais. Ele virou escravo em um dia. Ele não pode mais sair de lá. Ele pega, eu queria um motorista pra me levar. Não consegue. Não, fica lá na casinha. E ele fica. Eu acho incrível como o filme usa de algumas cenas pra mostrar o quanto que dinheiro é um poder paralelo. Porque, tipo assim, ele se torna refém do dinheiro do cara. E esse personagem parece ser muito respeitado pelo talento dele, mas ao mesmo tempo ninguém respeita ele. As pessoas só querem o talento dele. Esse filme é muito sobre isso, o quanto que algumas pessoas, elas são usadas enquanto existe algum proveito a se tirar delas. E a gente tá falando de um imigrante, né? Disso ele começa a construir, trazem a esposa e a sobrinha dele que estão lá na Hungria pra lá. A gente descobre que a esposa dele teve osteoporose, o nome da esposa dele é Elizabeth. E ela tá de cadeira de rodas. Tá muito esquisita a situação. E logo quando ela chega, que eles vão pra um jantar na casa do milionário, tem uma cena, estão tirando onda com o inglês do Laszlo, falando que ele parece um inglês de engraxate. Ela percebe aquilo tudo, mas ela fica na classe ali. E aí, o John Owen, o filho, tira uma brincadeira e joga uma moeda pra o Laszlo pegar. Ele joga pra longe do Laszlo, obviamente, a moeda cai no chão. Ele fala, pega pra mim, por favor. E é de uma humilhação isso. E a esposa percebe,
à noite, quando eles estão conversando, você vê o quanto que aquilo pegou no Laszlo, porque ele fala, tipo, é melhor a gente falar inglês porque eu tenho que treinar meu inglês. Aí ela fala, aqueles bandos de FDP. Seu inglês tá ótimo, eles estão, tipo, tirando onda. Tem algo rolando porque ele não tem interesse na mulher dele. A gente não sabe exatamente o porquê. E aí vem uma parte muito estranha que ela fala, eu tive visões de você com outras mulheres, eu sei que você esteve com outras mulheres. Eu acho que tem muito a ver com retratar como as pessoas ficam machucadas num pós-guerra. O que é que se passa na cabeça de cada um depois de sobreviver a um trauma que é uma guerra, campo de concentração e etc, sabe? E aí um trem descarrilha, eles perdem todo o material deles, tinham investido um monte, quiseram economizar, usaram vagões mais baratos, usaram a própria equipe deles, e tem que pagar um processo, perderam todo o material, acabou a construção. Ele simplesmente demite todo mundo ali na hora. O Laszlo fica louco, desesperado, dizendo que ele não pode, por favor. Na hora que o Laszlo implora, ele vira pra ele e fala, não faça isso. É indigno você me fazer isso. E antes ele já tinha contado uma história dos avós dele lá no início, que imploraram pelo dinheiro, e aquilo fez ele ficar com nojo dos avós dele e tal. Então você vê que é uma coisa que ele não suporta, é ver pessoas implorando. No meio disso tudo, o Laszlo já abriu mão do salário pra a obra ser feita do jeito que ele quer. Tem esse problema, eles basicamente ficam sem dinheiro pra se sustentar. A Felicity Jones arranja um trabalho como jornalista e tal. O caos come solto, eles são demitidos e aí ele começa a reconstruir a vida dele. A primeira parte vai até aí, tá? Depois a gente tem 15 minutos de intervalo. E na segunda parte, a gente vê ele trabalhando numa firma e chega um dos caras que trabalhava pra essa família, o advogado, pra chamar ele pra dizer que, o fulano tá te chamando de novo pra você ir terminar a obra. E eu e a Alice só assim, não vai. Não. Eu, Louise e Elizabeth, as três ao mesmo tempo, não vai. E ele vai. E ela fica sozinha. O cara chama ele pra ir pra Roma, pra ir procurar a Bendita da Pedra, que vai ser o centro lá do altar da parte da igreja, da construção. E a partir daqui, o filme desce uma ladeira. Mas não de ruim. Cara, só tem desgraça a partir desse ponto. Depois que eles encontram a pedra, eles estão numa festa, lá em Roma. O Laszlo tá se divertindo, bebendo, enchendo a cara. E aí o Guy Pearce sai em determinado momento e vê o Laszlo largado num beco, deitado. Passado, assim. E ele chega, se deita ao lado dele. E começa a falar, você se acha bom demais, né? Você se acha só porque você é inteligente, não sei o quê. E durante todo o filme, ele solta pequenas coisas do tipo, eu sempre tentei emular a inteligência das pessoas, mas eu não nasci com a inspiração. Você vê que existe um recalque, porque ele é rico. Ele não é nada além disso. Ele não é uma pessoa incrivelmente inteligente, ele não é um gênio. Nada. Ele não é alguém que vai ser lembrado. Ele não é ninguém. Ele é dinheiro. E a gente percebe que isso incomoda ele. E aí nessa cena, ele vai lá, deita do lado dele, fala essas coisas. Abaixa a calça do Laszlo. Estupra ele. Enquanto fala essas coisas. E o Laszlo não consegue nem reagir. Até tenta, assim, não consegue. Porque ele tá, tipo, completamente drogado, completamente. Né? Essa cena, aí você fica, porque ele tinha interesse. Não, é justamente foi pra puro humilhar. Poder. Humilhar. Até tem durante o filme alguns indícios que você fala que talvez existisse, sei lá, uma atração ali, ou pelo menos uma inveja. Meu Deus, você acha essa pessoa tão incrível assim que você acaba confundindo o que é você querer ser ela a você querer ela. É 100% poder esse momento do estupro, mas o filme deixa alguns pontos que te faz duvidar se, meu Deus, esse cara tinha interesse. E não só ele, tá? Eu sinto que outras personagens ao longo do filme me passam um pouco essa impressão. Essa personagem tá interessada nele? Porque vem como objeto e não necessariamente porque se interessou pela pessoa. É uma cena que eu não estava esperando nunca. Me pegou totalmente desprevenida. Eu nunca achei que o filme fosse pegar esse caminho. Nunca. E aí, depois disso, eu fiquei, caraca, entendi. Depois disso, eles voltam pra América. Ele continua a construção e não falam mais sobre o assunto. O Guy Pearce continua agindo normalmente como se nada tivesse acontecido. O Laszlo finge que nada aconteceu, porque, gente, eu imagino. E ele quer terminar aquele negócio, ele vai terminar. A esposa dele adoece, ela já estava doente durante todo esse tempo, e ela sentia muitas dores durante todo o filme. Em determinado momento, eles estão muito quebrados, muito sem dinheiro, e ela tá com dor e não tem mais remédio. Aí ele pega uma das drogas e injeta nela. E aí ela quase morre, ela vai parar no hospital. Durante uma dessas vezes que ele tava injetando a droga nela, ele admite pra ela o que aconteceu. E ela guarda aquilo. Quando ela tá doente no hospital, ela fala pra ele, é verdade o que você falou pra mim? E ela fala, vamos embora, vamos sair daqui. E ele fala, eu te sigo pra onde for. Ou seja, ele já tava esgotado também. Ele é uma pessoa
que você vê que ele tem ganância, ele quer ver o negócio dele, é um gênio, né? Então Ele tem quer muita ver. ganância. Ele quer ver a coisa construída. Mas pra ele aceitar ir com ela, porque ele já tá esgotado, ele já tá, cara, eu quero ir embora daqui mesmo, tipo... Porque, tipo assim, desde que a proposta aparece, é a grande oportunidade. É a grande chance de recomeçar, é a grande chance de provar valor, é a grande chance de ser alguém em outra terra, é a grande chance de tudo. Então ele não abre mão daquilo de jeito nenhum. Ele abre mão do salário, ele abre mão de bem-estar, ele abre mão de tudo. Mas ele não abre mão da construção ficar pronta. E aí, depois desse momento, que a gente acha que, ok, eles vão embora, a gata me aparece. Quando a dorzinho dela... Até então, ela só tava andando de cadeira de rodas. É a primeira vez que a gente a vê andando, né? É bom porque essa cena foi feita em pé. Aí ela vai até a casa dos milionários, eles estão tendo um jantar. Ela chega lá, Muito bem recebida. maravilhosa, vou botar um prato pra Beth. você na mesa, não sei o que. Ela fala, não precisa, eu não vou me sentar. Aí ela simplesmente solta. O pai de vocês é um estuprador cruel. O pandemônio começa a comer. O Joe Alwyn, filha da mãe, chuta ela. Mas sabe uma sensação que eu fiquei? Ou ele sabia que isso rolava, ou já rolou com ele. Porque eu sinto um pouco que ele sabia que o pai era capaz disso mesmo. A filha não. A filha eu senti que ela genuinamente estava chocada. Mas eu senti que o Joe, ele meio que sabia mesmo que aquilo rolava. Porque ele entrou numa defensiva. Absurda, né? Um negócio... De tipo, vou subir. Pai, pai! De tipo... Ele foi acusado corretamente. Se surpreende que ela tá ali falando aquilo, mas não com o que tá sendo dito. Vai Isso. direto pra o... Sai daqui! Você não vai falar assim do meu pai. E aí, nisso, o pai some. Ele aproveita o bafafá e some. E começa uma procura por ele dentro do monumento, da construção. Aliás, essa construção é absurdamente grande, tá, gente? E aí vão catando ele. Ele deve estar aqui, não sei o quê. E dá a entender que ele se matou. Não mostra o que acontece. acontece. Então É. pode ser só que ele tenha, tipo, fugido, que ele tenha ido atrás do cara. Ninguém sabe o que acontece. Depois Fim que de isso filme. acaba, e aí nós temos o... Epílogo. E o epílogo, ele é justamente sobre o que é o filme. É ali que as peças se juntam e você olha, por que eu assisti isso? Temos ali o Laszlo. Velhinho. Bem velhinho de cadeira de rodas, sozinho, sem a Elizabeth. Já morreu. Ele tá lá de cadeira de rodas como um arquiteto homenageado. Ele tá vendo a exposição de fotos das coisas que ele construiu. Isso na década de 80. A Zofia, já mais velha. Vai apresentar a exposição. E aí ela começa a falar. Meu tio é um arquiteto muito renomado e tal. E aí cita a construção da casa do Guy Pearce, que só foi terminada 3 anos antes, em 77. Ficou anos parada e é vista realmente como um monumento. Deve ser a construção mais famosa dele. E aí a gente entende por que ele não se opôs a fazer uma capela na construção. A arquitetura pra ele é uma coisa que fala por si só e que persiste ao longo do tempo. Então ele fala, as minhas construções sobreviveram à guerra. São construções feitas de concreto armado, que parecem duras, tem uma aspereza nelas, ao mesmo tempo que tem uma delicadeza. E é um Enfim, material barato também, né? é um Ele fala. material barato, muito resistente. E aí a gente descobre que essa construção foi feita, inspirada nos campos de concentração, na sensação de claustrofobia que é comentada enquanto está sendo construído, na sensação de claustrofobia que os ambientes traziam, apesar de ser uma construção gigante. E ele usou exatamente as mesmas dimensões, né? De um campo de concentração. Os personagens, aquela família, morreu na história. Quem são? Mas ele não. E a construção dele não. Pior ainda, a construção esteve sempre ali pra lembrar daquela família, do que aquele pai fez. A frase final do filme é muito boa. Não interessa o que falem pra vocês. Não é sobre a jornada, é sobre o destino. Não interessa que passou por tudo aquilo, não interessa As humilhações, as humilhações. o quanto que sofreu, o quanto Ele que... venceu. Ele venceu, no fim das contas a luta foi dele. E eu não tava preparada pra um final feliz, assim, tipo, pra um final de vitória. São muitas reflexões que esse filme traz, muitas, muitas mesmo. Com relação à imigração, com relação a poder, com relação ao sonho americano. Enquanto a Nora destrói o sonho americano através da impossibilidade da completude dele, né? O príncipe encantado é um bosta e por aí vai. Brincar de casinha não acontece, não se realiza. Aqui a gente vê o completo desfalecimento do sonho americano, porque você percebe que essa pessoa não consegue se fazer, esse imigrante não consegue se fazer nessa nova terra. A terra das oportunidades é a terra do massacre. É a terra que acaba e desola com sua vida. E a gente tá falando de um cara talentosíssimo, fora da curva. Imagine quem não. uma Imagine pessoa nós, comum. meros mortais. O sonho americano é uma grande mentira. As pessoas pobres, especialmente, não conseguem construir a vida, não conseguem construir o sonho americano. A vida não anda, entendeu? Não muda de classe, não acontece isso. Ao mesmo tempo, quem tem dinheiro sempre vai ter mais e mais dinheiro. A terra da oportunidade é a maior falácia que já existiu. Filmaço, nota 10, 5 estrelas. Tirando Ainda Estou Aqui, que tem um lugar especial no meu coração, foi o melhor filme da temporada de Oscar 2025. E é isso, nós ficamos por aqui. Beijos!